Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. Na verdade, o caso de hoje é sobre o desaparecimento da Morgan Chantel Nick. Muito obrigada, Bel Zenon, por sugerir esse caso. Já faz um tempo que eu tava com ele anotado aqui. Já faz um tempo que eu tenho vários anotados aqui que eu tava tentando chegar neles no momento certo e tal. Então, muito obrigada por você ter sugerido esse caso. Se você que tá assistindo tem qualquer caso que você gostaria que eu falasse sobre, coloca nos comentários. Eventualmente eu vou falar sobre eles, provavelmente só no ano que vem, mas eu estou realmente tentando produzir o máximo e às vezes esses casos são longos ou então envolvem bastante pesquisa, então eu acabo demorando pra falar sobre eles, ok? Outra coisa que eu queria dizer é que, Bel, você disse que queria saber como é que tava, queria alguma atualização, mas eu acho que ele deve estar do jeitinho que você ouviu falar sobre. Mas vamos começar. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal ou desaparecimento. Eu faço os vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Morgan Chantel Nick nasceu no dia 12 de setembro de 1988 em Ozark, em Arkansas, nos Estados Unidos. A mãe dela se chamava Colleen e o pai dela se chamava John. Quando ela desapareceu, ela tinha 6 anos de idade e ela tinha 2 irmãozinhos mais novos, o Logan, de 4 anos, e a Taryn, de 1 aninho. No dia 9 de junho de 1995, a Morgan, como eu disse, ela tinha 6 anos de idade e a mãe levou ela para ver um jogo de beisebol infantil na cidade vizinha de Alma. Algumas amigas da Colleen, que é a mãe da Morgan, algumas amigas da Colleen também foram juntas e o irmão mais novo e os irmãos mais novos, a Taryn e o Logan, ficaram em casa com a avó para que a mãe tivesse um tempo ali junto com a Morgan, que ela disse que fazia um tempo que ela não tinha um tempo ali só com a filha mais velha. Ela queria curtir uma noite ali com ela. O jogo foi divertido, a Colleen disse que estava indo tudo bem, porém foi um pouco longo. Eu não sei como é que funciona um jogo de beisebol, mas aparentemente ele pode levar muito tempo, dependendo ali das regras, do que acontece durante o jogo. Então já era 10h30 da noite quando a Morgan parecia estar, impaciente. Ela queria muito ir pra casa e ela tava também um pouco entediada. O jogo já tava chato e ela não queria mais estar lá. Então duas amiguinhas da Morgan, a Jessica e a Ty, perguntaram se podiam ir caçar vagalumes pelo campo. Era uma coisa que elas faziam já, às vezes os vagalumes apareciam e elas se distraíam desse jeito, vendo, né, as luzinhas piscar e tentando pegar os vagalumes. E aí elas convidaram a Morgan, né, todas eram crianças, todas eram pequenas, e a Morgan perguntou pra mãe se podia, se era permitido. Se era permitido ela ir caçar vagalumes com as amigas. A Colleen ficou preocupada, é claro. Ela disse que não queria que a filha dela fosse sozinha e tal, mesmo com as amigas, eram todas crianças, ela não queria deixar. Mas a mãe das outras meninas, as mães das outras meninas disseram que faziam isso o tempo todo. Isso era normal e que, não era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, elas não iam muito longe. Então ela só disse, não vão muito longe do campo, fiquem por perto e vão brincar. Tá, e aí as meninas foram brincar, 10h30 da noite. Elas foram sair por aí. 15 minutos depois, a Jessica e o Ty voltaram. É um menino e uma menina, eu tô dizendo que são duas meninas. Mas não, é um menino e uma menina. Mas a Morgan não estava com eles. Então os pais perguntaram onde estava a Morgan e eles disseram que ela estava incomodada com areia dentro do sapato. Então ela parou perto do carro da mãe pra tirar a areia de dentro do sapato. Então a Colleen foi até o carro dela ver se a menina estava lá, mas a menina não estava lá. Então ela ficou ainda mais preocupada. Então as crianças disseram que tinha um homem falando com ela. Enquanto ela tirava a areia do sapato, tinha um homem falando com ela. E que esse homem tinha uma caminhonete vermelha. Outras pessoas também disseram ter visto esse homem. A descrição é que ele tinha entre 22 e 38 anos de idade, com um sotaque sulista, norte-americano. Ele tinha altura mediana, cabelo castanho avermelhado, bigode e barba. A caminhonete era vermelha, com uma capa branca sobre a caçamba. Eu não sei o nome de peças de carro, então a única palavra que eu tenho para descrever essa parte do carro é caçamba. Se essa não é o verdadeiro nome da parte de trás de uma caminhonete, eu não sei qual é. E cortinas que cobriam as janelas. Só por isso já é um carro bem suspeito, né? O que a pessoa tá levando numa caminhonete que ela precisa cobrir não só a parte de trás da caminhonete, como as janelas da caminhonete.
Então a mãe resolveu falar com os responsáveis pelo campo de beisebol, pelo evento e o jogo que estava acontecendo. Pediu ajuda para procurar a filha, mas como não tinha nenhum sinal dela, eles chamaram a polícia. A polícia chegou bem depressa. Um retrato falado foi feito do suspeito, né, desse cara que estava falando com ela, e o caso foi noticiado como sequestro logo de início. Mesmo sendo uma cidade pequena, esse cara nunca foi reconhecido. Tipo, as pessoas sabiam que era ele quando viam o cara, mas ninguém sabia quem era ele. Ninguém sabia, ele é irmão de fulano, ele é filho de Beltrana. Não. Ninguém sabia quem era o cara, eles só viam ele em lugares públicos, às vezes fazendo coisas estranhas, e noticiavam a polícia. Agora, quem era esse cara? Onde esse cara estava? Nunca dava tempo de pegar ele. Incrível, assim, a capacidade que esse cara tinha de sumir. Outra mãe relatou naquele mesmo dia que um homem muito parecido estava tentando chamar a atenção de sua filha, de 4 anos, porém, mais uma vez, ninguém sabia quem ele era. E no dia seguinte, em outra cidade, o mesmo homem foi visto em um mercadinho tentando fazer uma menina de 9 anos entrar no banheiro com ele. E mais uma vez, ele fugiu antes de ser pego. Pelo que ele estava fazendo, parecia que ele estava fazendo um tour pelas cidades, sabe? Parando de cidade em cidade. Então talvez ele fosse, não só tivesse uma caminhonete, talvez ele realmente vendesse produtos e levasse esses produtos pelas cidades, pelo estado. Não sabemos. A Colleen não queria de jeito nenhum sair de perto do campo de beisebol porque ela ainda estava segurando, assim, na hipótese de que talvez a filha dela só tivesse se perdido. Talvez a filha dela tivesse caminhado demais pelo estacionamento e de repente ficou tipo, onde é que eu tô? E aí ela foi andando pela estrada, assim, e se perdeu. Então ela queria ficar no campo de beisebol, que era a única referência de onde a filha dela estaria. Se a filha dela chegou em algum lugar e disse, cara, eu me perdi. Sabe, chegou pra algum atendente de loja, assim, e disse, eu me perdi da minha mãe, eu tava no campo de beisebol com ela. Aí a pessoa provavelmente levaria a menina pro campo de beisebol. Então a Colleen passou uma semana vivendo ali perto do campo de beisebol. Ela ficou em uma estação do campo de bombeiros e ela imprimiu pôsteres, né? Ela começou então toda a busca pela filha dela ali do campo de beisebol. As buscas estavam levando tanto tempo, o negócio estava ficando tão lento que a Colleen resolveu ligar até pro presidente. Ela sentia assim que ela tinha que falar com uma autoridade. Eu não sei porque ela foi direto pro presidente, ela podia ter começado ali com os governadores, pessoal mais perto dela, mas ela tentou falar com o presidente na época, porque ela achava que as leis de casos de crianças desaparecidas deviam ser mais rigorosas, mas ela não conseguiu nada com isso. Mesmo assim, ela encontrou uma maneira de ajudar com esse tipo de caso, mas ainda não foi assim, não foi falando com o presidente. Seus esforços acabaram sendo em vão. Ela teve que voltar pra casa e seguir em frente com a sua vida, cuidar dos seus outros 2 filhos, né? Seguir em frente. Em 1996, um ano depois, ela começou a fundação que dá apoio aos familiares de crianças desaparecidas, a Morgan Nick Foundation. Foi a única maneira que ela encontrou de ajudar com esses casos. Ela sentia que tinha que fazer alguma coisa, porque, né, quando encontrar a filha dela, não tinha mais nada que ela pudesse fazer, a não ser continuar pressionando a polícia. Então ela resolveu criar essa fundação, Morgan Nick Foundation, para ajudar outros casos de outras famílias, que também às vezes ficam sem esperança de encontrar seus filhos. Ela se mudou para a cidade onde a Morgan desapareceu, Alma, mas encontrar a menina foi ficando cada vez mais difícil. Em 2001, um artista recriou o retrato do possível sequestrador e também criaram uma imagem de como Morgan estaria naquela época, com 12 anos de idade. Mas eu, infelizmente, não encontrei essa imagem. Eu encontrei outros retratos falados de como ela estaria aos 20 e poucos anos. Agora, hoje em dia, ela está com 30, provavelmente. Se ela estiver viva, ela pode ter aí os seus 32. Mas eu não achei o primeiro retrato falado de como ela estaria aos 12 anos, eu não encontrei. E nesse mesmo ano, em 2001, um programa de TV criminal famoso nos Estados Unidos falou sobre o desaparecimento da Morgan. E isso trouxe várias dicas, várias pessoas ligando pra polícia, dizendo: eu acho que eu vi uma menina parecida, eu acho que eu vi esse homem na minha cidade, esse tipo de coisa. Eles conseguiram que muitas pessoas ligassem e, infelizmente, a maioria dessas dicas não levaram a lugar nenhum. Mas teve uma vítima bem plausível e eu também acho que é bem suspeita. Tipo, é bem plausível, os policiais acreditaram na pessoa,
Mas eu achei muito estranho. Tipo, como que tu tem toda essa informação? De onde veio essa informação? O que eles disseram? Uma pessoa disse que em Boonville, em Arkansas, a Morgan poderia estar enterrada em um terreno local. Tipo, eles acharam que tem uma menina loirinha, pequenininha, enterrada em um terreno aqui perto. E eu acho que é ela. Quem te deu essa informação? Como é que você sabe que tem uma criança enterrada num terreno? Em novembro de 2010, um policial ouviu falar sobre um trailer abandonado que pertencia a um pedófilo que estava preso na época. E quando o histórico e a descrição do homem foram comparados com esse desaparecimento da Morgan, eles concluíram que era uma grande possibilidade que fosse ele. Ele tinha as características e ele tinha essa estranha mania de andar por cidades diferentes. Ele morava num trailer agora. Vai que na época ele morava na própria caminhonete e ele ainda não tinha dinheiro suficiente para comprar uma casa. Talvez ele estivesse sem teto na época, né? Mas eles acharam que podia bater com o sequestrador. Eles checaram o trailer, eles levaram até cães farejadores, mas infelizmente nada foi encontrado. Em 2012, uma moça de 24 anos tentou roubar a identidade da Morgan. E de início, o que ela fez, né? Ela entrou num site onde os documentos da Morgan estavam lá para o público ver, para que as pessoas identificassem, sabe? Se você é uma pessoa que foi adotada aos 6 anos e você acha que talvez você seja essa menina, veja a documentação dela, o tipo sanguíneo, esse tipo de coisa, e veja se você bate com essa descrição. Então, você pode, entendeu? Porque tem muita gente que tem isso, né? Nossa, eu fui adotado com tal idade, eu nunca vi meus pais, e às vezes eu acho que eu posso ter sido sequestrado muito novo, meus pais nunca disseram de onde eu vim. Então, existe, isso acontece muito. Então, tava lá essas informações e esses documentos, certidão de nascimento, esse tipo de coisa, para as pessoas verem. E aí essa mulher tentou comprar esses dados para ela, como se ela fosse a Morgan. E aí a polícia achou que talvez fosse, né? Vamos ver se é essa mulher. Mas não. Tanya Renee Smith, ela tentou comprar a certidão de nascimento da Morgan. E a polícia realmente concordou que não era Morgan, era só uma mulher tentando mudar de identidade por algum motivo. E em dezembro de 2018, uma nova testemunha apareceu falando sobre um poço perto de um trailer. O mesmo trailer que eles tinham checado em 2010, que eles levaram os cães farejadores. Então eles acharam, da última vez a gente não achou nada lá, mas o pessoal tá dizendo que tem um poço por perto. Então a gente pode ver esse poço, se tem um corpo ou alguma coisa assim, né? E dessa vez eles também resolveram testar pra DNA. Eu não sei se na primeira vez eles testaram pra DNA ou não, eles só não disseram pra mídia, então não aparece em lugar nenhum que eles também testaram pra DNA. Mais uma vez, nada foi encontrado. A menina simplesmente desapareceu, gente. Ela, 15 minutinhos ali brincando com os amiguinhos, conversou com um cara e sumiu. Isso é tudo que a gente tem. A Morgan continua desaparecida até hoje. Se você perguntasse pra mim, depois de ouvir toda essa história, eu acho que o cara a matou no dia. Porque eu não acho que seria possível. Ainda mais que ele foi visto no dia seguinte. Eu não acho que seria possível, assim, que ele tava com a menina esse tempo todo. E que ela tá viva até hoje. Eu duvido muito. De verdade. Eu acho que ele... A gente já viu isso no caso da Lindsey Vonn, que ela ficou desaparecida durante muito tempo e o pessoal até achava que ela simplesmente tinha sido sequestrada e estava escondida em algum lugar. Mas não, ela havia sido morta no dia. E eu acho que foi isso que aconteceu com a Morgan. Vendo esse caso, eu também pensei... Vocês já viram o filme It, capítulo 2? Uma das primeiras cenas em que o palhaço aparece com uma menina de uns 6, 7 anos em um jogo de beisebol e ela tá correndo atrás de um vagalume. Ela tem uma mancha no rosto, isso pode ter sido inspirado por outra história, por outra menina, talvez até uma menina real também, mas eu sinto, assim, que o pessoal, os produtores pensaram, vamos homenagear esse caso dessa menina que sumiu e que ninguém sabe o que aconteceu com ela de verdade. Vamos dizer que foi o It que pegou, vamos colocar aqui. Mas esse início de cena, eu pensei nele, assim, no momento que eu comecei a ler sobre o caso. Com certeza teve alguma coisa aí. A menina tava num jogo de beisebol infantil, ela foi atrás de um vagalume e o It pegou ela. E ela provavelmente desapareceu naquele universo, naquela história, né? Me fez pensar nisso. É isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, histórias interessantes que eu conto na internet,
se inscreve no meu canal. Eu tenho esses vídeos 5 dias por semana e eu vou tentar postar normalmente até em dezembro e em janeiro, que são meses mais complicados. Muito obrigada mais uma vez, Bel Zenon, por ter sugerido esse vídeo. Se você tem qualquer sugestão, coloca nos comentários. Muito obrigada se você deixou o seu comentário, se você deixou o seu like, se você se inscreveu no meu canal. Eu vejo vocês amanhã pro próximo vídeo. Tchau!